Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do projeto Noites Quânticas, um projeto da Lumiar Ambiental que pretende levar a ciência para mentes curiosas. Nosso tema de hoje é o fascinante universo da física quântica e nós trouxemos um convidado muito especial, o Gabriel Lucchini. O Gabriel, ele é doutor em física, professor da UFES, e também um entusiasta pela divulgação científica. O Gabriel, ele é representante da SBPC aqui no Espírito Santo. Então, Gabriel, muito bem-vindo ao Noites Quânticas. Obrigado, Walter, pelo convite. É sempre um prazer poder falar de ciência e da importância da ciência. Então, estou muito contente de estar participando com você, junto com a Lumiar, desse importante projeto aqui, não só para a Vitória, mas para o Estado e, de maneira geral, para todo mundo. E temos também duas convidadas, e aí só para explicar para vocês. Noites Quânticas, ele acontece, é um projeto itinerante, mas toda primeira quarta-feira do mês, ele acontece no Breeze Bar, onde nós levamos um palestrante sobre temas muito diversos da ciência, e durante esse evento nós sorteamos duas pessoas da plateia. Então são duas pessoas também aleatórias, que têm formações diversas, para estarem aqui hoje e conversarem com a gente sobre o tema, porque durante o evento presencial, nós levamos a ciência até as pessoas. E no momento do podcast, é o momento que nós trazemos as pessoas para perto do cientista, porque dessa maneira a gente consegue criar mais um canal de divulgação científica, aprofundar os assuntos que foram discutidos na palestra e também proporcionar que as pessoas possam vivenciar esse momento, né? Então nós temos aqui a Amanda Figueiredo, que é estudante de Direito, e Ana Clara Scardini, que é educadora ambiental. Então, assim, eu queria que vocês inicialmente falassem para a gente o que levou vocês a ir para o Noites Quânticas, a sair de casa numa quarta-feira à noite para ouvir falar sobre física quântica. Minha amiga Mariana me mandou no Instagram, sabia que eu gostava de física quântica, e ela falou: "Você tem que ir, vai ser muito legal". Aí eu falei se ela podia ir comigo, e ela falou que sim. Aí nós fomos. E desde mais nova, assim, eu tenho muita curiosidade pela física quântica. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu tive apendicite no meio do ano, e eu tive que ficar 2 semanas em casa, sem fazer nada, porque eu já tinha terminado as apostilas, enfim. Aí eu fui ler o modelo padrão de física das partículas. E eu achei aquilo super interessante. E aí, desde então, todo o tempo livre que eu tenho, eu estudo física. Ana? Eu sempre fui, desde criança, né, interessada pelas ciências da natureza. Então tudo que move a natureza de alguma forma é algo que me fascina e que chama minha atenção e que eu sempre quero saber mais, né. E eu também venho de uma família de cientistas, né, minha mãe é formada em psicologia, meu irmão é da filosofia, então a gente sempre trabalha com o integral, aquela transversalidade, a gente sempre associa uma coisa a outra. E sempre foi mencionada na nossa família a questão da física quântica, que a física quântica pode explicar alguns fenômenos que às vezes a gente não conhece, né, de uma realidade invisível que está ali, né. Então, quando apareceu lá, que era até essa chamada, né, o mundo invisível, eu falei: "Meu Deus, é agora, eu vou conseguir entender alguma coisa". E aí fui. E essa é uma surpresa grande para a gente, assim, porque na palestra do Gabriel foram mais de 400 pessoas que ficaram, inclusive, em pé, a palestra inteira, e uma fila enorme de pessoas que não conseguiram entrar. Então, esse movimento de pessoas, né, que buscam ciência está sendo muito bacana para a gente. E mostra, né, que existe realmente interesse na ciência no Brasil e que ela seja apresentada de uma forma bem tranquila, bem lúdica mesmo, bem agradável, né? Então, Gabriel, fala para a gente o que é a física quântica e o que ela se diferencia dessa física clássica que a gente está acostumado mais no dia a dia, assim. Olha, essa é uma pergunta importantíssima, dado o contexto que a gente está vivendo, né? A gente escuta muito falar de física quântica, mas é uma pergunta também muito difícil e que, às vezes, né, na universidade, a gente leva vários semestres para tentar passar um pouco das ideias
né, para os estudantes. É, então, é algo difícil de responder, mas vamos lá. Ah, uma coisa que a gente descobre quando a gente começa a estudar a natureza é que a natureza ela depende de escalas. Ou seja, a maneira como a gente percebe as coisas ou como a gente consegue explicar as coisas depende do que a gente está olhando. Então, se a nossa ciência, e quando eu falo nossa ciência, né, eu estou me referindo ali àquela construção que começou com Galileu, depois Newton, que é quando você tem colocado que, olha, aquela frase famosa do Galileu, né, que o livro da natureza se escreve em língua matemática. Porque você consegue consolidar de alguma maneira a metodologia com a qual você aborda a natureza. Então, a partir dali, a gente começa a descrever o mundo que está ao nosso redor, né? E aí, a gente consegue identificar leis, identificar comportamentos e consegue dar alguma explicação para aquilo. Mas, rapidamente, né, a gente começa a ver que tem coisas que eventualmente fogem da nossa intuição, porque a gente tem uma intuição baseada na nossa experiência, né? Agora, quando você começa a olhar para coisas muito pequenas ou para coisas muito grandes comparadas com a nossa escala, eventualmente você descobre que as leis que regem a natureza nessas escalas, elas parecem fugir um pouco da nossa intuição, né? E se, por exemplo, olhando para escalas grandes como, né, para além do sistema solar, a gente vai descobrir um lado da física, digamos assim, que é governado pela lei da gravitação, e aí a teoria da relatividade geral do Einstein consegue explicar fenômenos super esquisitos, né, fenômenos envolvendo tempo, espaço, que também fogem da nossa intuição. Por outro lado, a mecânica quântica vai olhar para as coisas muito pequenas. Cara, muito pequenas para a gente, porque, por exemplo, se a gente pega em comparação digamos que a gente pensa no átomo, né? O átomo para a gente hoje é uma coisa super natural de se falar e tudo, mas até início dos 1900, o átomo era uma coisa super abstrata, assim. As pessoas, tudo bem, né? Tem essas partículas aqui que a gente vai chamar de átomo, mas a consolidação mesmo da existência daquele átomo, para além de um modelo matemático, veio com um trabalho do Einstein sobre o movimento browniano, que é um movimentozinho que você vê, você que estudou biologia, já deve ter visto muito mais do que eu, pelo menos, porque eu tenho poucas experiências com microscópio, né, que você põe o pólen no líquido e o pólen fica tremelicando ali. Então, isso chama o movimento browniano, né? O fato do pólen ficar fazendo um certo movimento, você consegue, de alguma maneira, inferir que aquele movimento é resultado do movimento de um monte de partículas que tem ali no líquido, e essas partículas são os átomos, e daí você começa a realmente dar uma concretude, uma realidade para essas partículas pequenas. Só que daí você fala, bom, isso é tudo muito pequenininho. A gente, quando imagina coisas pequenas, a gente imagina coisas muito compactas ali, tudo formando a matéria. Só que em comparação, por exemplo, se a Terra fosse do tamanho do próton, né, o elétron, ele estaria a uma distância como daqui num cinturão ali que passa perto de Júpiter, um cinturão de asteroides. Então tem um espaço enorme entre um próton e um elétron, por exemplo, né? E isso é o pequeno que a gente se refere, mas é um pequeno para nós, né? Naquela escala é gigante. E é fascinante que a gente descobre que nesse pequeno as leis da física mudam. Mudam em que sentido? No sentido que as coisas que a gente fala aqui no dia a dia, por exemplo, esse objeto saiu daqui e foi para lá, e para fazer isso ele passou por essa trajetória. Isso parece não acontecer nesse muito pequeno. As coisas parecem funcionar de outra maneira. Essa intuição que a gente tem, por exemplo, todo mundo sabe o que é uma velocidade. Se move rápido, move devagar, movimento, né? Todo mundo tem esses conceitos. Até afinal de contas, esses conceitos é que foram, na verdade, elaborados matematicamente para ajudar a gente a explicar o mundo. E é o que a gente tem. E aí a gente tenta explicar tudo com o que a gente tem. Só que se a gente olha para os experimentos e tenta ajustar o que a gente observa nos experimentos com os conceitos que a gente tem, a nossa intuição começa a falhar, porque a gente está vendo uma coisa, a gente está explicando aquela coisa, mas parece que aquela coisa não funciona exatamente como a gente imaginaria que funcionasse. Por exemplo, a gente é muito fácil a gente pensar, por exemplo, que, olha, se eu quero mover alguma coisa, eu posso dar um pouco
de movimento para aquela coisa. E a gente transforma, vamos falar, né, em vez de falar de dar um movimento, da energia, né? Energia é uma quantidade física que, apesar de ter um nome assim que às vezes vira uma coisa mística, é simplesmente uma quantidade matemática que a gente que está associada em particular a movimento. Então, quando eu dou energia para um sistema, ele ganha um pouco de energia, ele se move mais, acontece alguma coisa com ele. E, classicamente, eu posso mover um pouco, posso mover um pouco mais, posso mover quase nada. Só que quando eu olho, por exemplo, se eu for pensar em termos do mundo quântico, né, do mundo dos átomos, eu descubro que não é bem assim que funciona, as coisas não são contínuas. Eu não posso dar um pouquinho mais de energia e assumir que o elétron, por exemplo, vai ganhar aquele pouquinho de energia. Ele só vai aceitar certas quantidades de energia. Então, a lógica parece ser uma outra lógica. Então, assim, bom, eu tentei fazer mais ou menos uma introdução para dizer para você assim, bom, o que é a física quântica? A física quântica, ela é um conjunto de ideias, né, de regras físicas e matemáticas, postulados ali, que ajudam a gente a explicar o que a gente observa no mundo muito pequeno. E quando eu digo muito pequeno, é o mundo atômico, né? Ou seja, quando você chega lá na escala dos átomos, né, que isso está a 10 a menos 10 metros, por exemplo. Então é 0, um monte de 0, 10 zerinhos, 1 metros. Ali, naquela região da natureza, naquela escala, a gente tem leis para explicar ela, as coisas que acontecem ali, que fogem das leis usuais do movimento que a gente está acostumado, né? E, bom, e esse conjunto de leis define o que a gente chama de física quântica, né? E esse nome quântica, ele vem exatamente porque a gente descobriu, né, que nessa escala as coisas não são contínuas. Elas vêm, em muitas ocasiões, elas vêm em quantidades determinadas, em pacotes, né, quantidades discretas, né, e o quantum, ele é uma palavra que vem do latim, que está associado com isso, né, com quantidades discretas, né, são quantidades fechadinhas, digamos assim, e você não tem metade daquelas coisas, você tem ou é aquilo ou não é. Você tem múltiplos daquilo. E a natureza parece funcionar assim nessas escalas. Então, a gente chama, né, então, de física quântica essa física que acontece no mundo atômico e subatômico das partículas, e ela é cheia de mistérios mesmo, assim, né? Você estava... Deixar os mistérios para depois. Ana, e aí? Era essa a ideia que você tinha da física quântica, imaginar isso na biologia, assim, que você estudou também. Como você vê essa física quântica que ele mostrou no mundo da gente, assim, no dia a dia? É exatamente as respostas que eu estava esperando, né? Porque a física quântica, para mim, é isso, é a materialização do mundo invisível, é aquilo que a gente não consegue ter acesso, que os nossos sentidos, né? Humanos, animais e vegetais, os vegetais às vezes até mais que a gente, né? Mas por conta dos sentidos que nós temos, às vezes a gente não consegue acessar esse mundo invisível. Alguns animais conseguem acessar, né, determinadas frequências, determinados sons que a gente não... Então, o ser humano costuma ver o mundo como aquilo que ele está vendo, que é o certo, que ele está acima de todas as outras existências. Quando a gente vai estudando mais a fundo, né, a vida em si, a gente vê que existem outros animais, outras vidas ali que têm acesso a pequenas partes desse mundo invisível que está aí, né? E na aplicação prática da nossa vida cotidiana foi aquela questão da frequência que foi explicada lá na palestra, né? Que ele falou que o universo só se conecta com determinada frequência. Aquela frequência só vai se conectar com aquela outra, não tem como. E é só isso, é para dar continuidade ali às ondas, né? A frequência de ondas ali. E aí a gente vai para essa parte do misticismo, às vezes, né? Porque é o conhecimento ancestral que a gente tem. Às vezes a gente foca muito na ciência que a gente tem na atualidade, que foi se desenvolvendo de acordo com a história da humanidade, né? Então a gente deixou de lado os conhecimentos ancestrais que também tinham um contato mais com a natureza e com esse mundo invisível, né? Então eu trago hoje em dia, né,
para minha vida e para a vida das pessoas que me cercam também, a explicação que a física quântica vai trazer pra gente, que esse mundo invisível existe e que a gente consegue movimentar ele, que a gente consegue perceber a nossa frequência, que a gente consegue estudar isso e mover o mundo ao nosso redor, materializar essa frequência, né, porque a energia nem sempre é matéria, né, mas toda matéria é algum tipo de energia. Então qual é a energia que a gente está trazendo para o nosso mundo, pra nossa realidade? E que sociedade a gente está construindo através dessas frequências. É interessante isso, porque a gente observa coisas, mas a gente também percebe de uma forma não visual, né? Então, calor, por exemplo. Calor é uma coisa que a gente sente, mas que a gente não vê. É uma forma de energia. E eu fico imaginando como os antepassados lidavam para explicar esses fenômenos que se percebiam, mas que não se tinha uma compreensão tão racional sobre eles. Então, essa busca pelo racional que a ciência faz, pelo mais concreto, né? Mas essa busca também pelo que há um pouco além do explicado, ela é muito interessante. A gente quer abordar isso um dia também, porque essa fronteira, na palestra do Gabriel mesmo, foi muita gente lá que via outras questões que não são praticamente física quântica, assim, né? Mas que as pessoas denominam como quântica, terapias quânticas, florais quânticos, e isso se popularizou bastante dessa maneira, né? Mas enfim. Amanda, e para você, assim, você falou que você estudou a questão da física quântica, né? Se encaixa um pouco nessa definição que ele falou? Sim, é muito interessante ouvir falar sobre isso, que tudo quando é bem pequenininho, ainda assim é muito grande dentro do pequenininho. E eu não sei se isso é verdade, mas eu estava estudando e eu vi que existem as partículas elementares e que tudo que a gente tem hoje esteve no momento do Big Bang, assim, de alguma forma, quando as partículas se formaram. Então, hoje nós somos feitos também, e tudo que a gente conhece, na verdade, sempre existiu e está só se reorganizando. Tem uma piada que a gente faz sempre que os átomos, eles conseguiram se organizar, construir um organismo que somos nós para estudar eles mesmos, né? Então, é isso que você fala. Por exemplo, tem uma frase famosa, né? Que nós somos poeira de estrela e tudo mais, porque de fato, né, todos os elementos que nos compõem, que compõem tudo que a gente percebe, eventualmente eles são produzidos, né, em reações ali que acontecem nas estrelas, que são essas bolas de gás, de elementos e pelo processo de fusão você vai transformando e criando outros elementos suficientemente estáveis para formar a matéria. Então, de fato, o universo ele é uma coleção de coisas que ficam se reorganizando o tempo inteiro, sempre. E o nosso papel, digamos, nessa discussão, né, enquanto estudantes da natureza, digamos assim, é entender exatamente quais são as leis, né, no caso matemáticas, porque de fato funcionam, que vão conduzindo essa reorganização, né? Então, quando por um processo de fusão, por exemplo, um átomo eventualmente, né, gera outros átomos, outros tipos de átomos e tudo mais, existe uma estrutura por trás disso, né? Existe uma lei, existem coisas que a natureza está sempre buscando, seja processos de equilíbrio, seja leis de conservação, ou seja, coisas que, beleza, você pode modificar, mas preservando certas estruturas. E é isso que a gente fica buscando o tempo todo, né? Então é bem fascinante mesmo como essa percepção, né, de que nós estamos em constante reorganização, né? A natureza está numa constante reorganização. E eventualmente essa reorganização ela leva a coisas impressionantes, como a própria vida, né? É bem curioso. E aí uma pergunta, assim, porque durante as palestras a gente quer mostrar que a ciência ela é um processo e usa ferramentas, instrumentos para poder fornecer para o cérebro dados mais confiáveis para que a gente tenha uma visão melhor da realidade. Então, quando a gente fala de cosmologia, nós mostramos a importância, por exemplo, do telescópio para enxergar o universo. Microbiologia, a importância do microscópio para enxergar o mundo microscópico, mas ainda dos micro-organismos. Cara, e qual seria, qual
o equipamento, né? Uhum. Qual o instrumento utilizado para a física quântica? É a matemática, né? Ou foram experimentos assim que foram surgindo? Porque a minha pergunta, na verdade, é: em que momento a ciência descobriu e falou, opa, tem alguma coisa ali que não bate com a nossa Uhum. visão de realidade? Perfeito. É curioso, né? O trabalho na física, ele é dividido, mas na verdade é complementar, né? Entre o que a gente chama de física teórica e física experimental. Porque pelo fato da natureza ser descrita por leis matemáticas, o que a gente pode fazer, como físico teórico, é explorar as possibilidades matemáticas, né? E ver o que seguindo essa estrutura lógica da matemática, o que a gente poderia ter. Então, fazer essas teorias é um pouco isso, é brincar um pouco com a estrutura lógica da matemática, fazendo associação com, bom, pode ser que na natureza tenha alguma coisa que funcione assim. Só que daí, digamos, o juiz final da ciência é o experimento, né? Então a gente elabora uma coisa, por mais interessante e correta que ela seja matematicamente, a gente precisa ir lá e verificar experimentalmente. E aí isso aí acaba dando uma linha para a gente, um norte, né? Então, o que estava acontecendo no final dos anos 1800 e início dos 1900 é que começa-se a fazer perguntas, eventualmente teóricas, sobre por que as coisas se comportam, quando se diz a respeito da luz, da maneira como elas se comportam. Em particular, surge uma questão que é a seguinte: bom, a gente tem essa experiência, se você pegar um carvão e começar a esquentar ele, o carvão é um objeto que, bom, todos os objetos, efetivamente, eles emitem luz, né? E isso a gente sabe por conta da teoria do eletromagnetismo e também porque você verifica isso em algum momento. Mas o carvão, quando você começa a aquecê-lo, ele começa a mudar de cor. No começo ele fica um vermelho ali bem escurinho, vai ficando cada vez mais claro, né? E quanto mais aquecido, mais indo para o azul essa luz fica. Então surge essa questão. Então você vê, assim, uma observação que efetivamente qualquer um poderia fazer. Por que esse objeto está emitindo nessa cor? Né? Se a gente pegar o Sol, por exemplo, a gente percebe o Sol, a luz branca, né? Tanto que se você pega um prisma, qualquer tem um cristalzinho, né? Isso acontece bastante. Eventualmente você vê o arco-íris, assim, né? Porque é a luz que chega do Sol e que ela tem, na verdade, ela é composta, na verdade, de luz que estão em frequências de cores, várias cores que a gente consegue perceber. Mas, efetivamente, o Sol ele emite mais numa certa frequência, que é a frequência em torno do que a gente entende como a luz verde. A gente não vê o Sol verde, mas ele emite mais em torno dessa frequência. E aí, por que o carvão, por exemplo, a uma certa temperatura, está naquela cor de vermelho e quando eu aumento a temperatura está numa outra cor de vermelho? Você vê, essa é uma pergunta que é aparentemente simples, é isso que levou, na verdade, ao início, digamos assim, da física quântica, porque o problema é que, naquele momento, se conhecia muito bem a física da luz, o eletromagnetismo. E tenta-se aí fazer um modelo matemático para explicar essa relação da luz com a energia que a matéria tem a partir do eletromagnetismo. E o resultado é que não dá certo. Então, nesse momento, quando não dá certo, você tem duas opções. Bom, será que a teoria que eu estou usando está errada? Né? E simplesmente não explica porque ela está errada? Ou tem algo a mais? Mas como o eletromagnetismo já estava muito bem consolidado, né, os resultados e tudo mais, bom, é possível que tenha algo a mais. E foi numa tentativa de buscar uma justificativa para esse comportamento que se conhecia, ou seja, a essa temperatura, esse corpo ele emite mais nessa frequência, nessa tentativa de ajustar os resultados experimentais com um certo modelo matemático, é que o Max Planck fez uma hipótese que revolucionou o mundo, né? Que ele mudou a regra do jogo. É essa que é a grande questão. A mudança da regra do jogo foi qual? Bom, eu consigo explicar esse processo se eu admitir que a luz vai trocar energia com a matéria, mas não de qualquer forma, só em certas quantidades. E aí tem um exemplo famoso que é como se assim, você faz esse exemplo com a cerveja, que é, enfim, sempre bem interessante, né? Você já falou de carvão, já falou de cerveja. Estou caminhando para picanha daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente tem que mudar de ambiente. Então, você pega, por exemplo, a ideia era assim, olha, você tem essa quantidade de cerveja aqui,
né, como se essa quantidade de cerveja fosse a energia, você não pode pegar qualquer quantidade dela, você tem que engarrafar ela em garrafinhas certinhas, e essas garrafinhas, elas têm um tamanho bem determinado, e só dessa maneira você pode vender cerveja. Você não pode vender metade da garrafinha ou uma garrafinha e meia. É mais ou menos a proposta que ele fez, pensando em como que a luz troca energia com a matéria. Ela troca só em quantidades bem determinadas. Isso é um pouco abstrato, eu realmente acho que mas é uma ideia que ele propôs e basicamente funcionou. E, curiosamente, apesar de ter funcionado e tudo, não tinha, até logo inicialmente, isso acontece muito na ciência, né? Às vezes as coisas funcionam e você não sabe exatamente o porquê. E isso foi sendo gradativamente um pouco mais incorporado, né? Até que o Einstein depois fez uma proposta mais ousada. Ele falou, olha, olhando para um outro aspecto da natureza, que era o fato de que, eventualmente, você... Eu vou dar um exemplo. Agora eu vou sair da cerveja e vou para água tônica. Isso qualquer um pode experimentar fazer em casa, por exemplo. Você pega um copo com água tônica e você fica numa sala bem escura. Muito bem, você não vai ver a água, né? E aí você pega uma lâmpada de luz UV. Dá para comprar uma lâmpada super simples, é aquela que eles usam em boate, né? Tem também, aí para quando você carimba a sua mão e sai assim, depois você volta. E o que você faz? Essa luz a gente não enxerga, né? A menos, né? Eu até comentei isso lá no dia. As abelhas enxergam, por exemplo, no ultravioleta, e a natureza arranja mecanismos fantásticos aí para refletir no ultravioleta, para as abelhas enxergarem e tudo mais, as florzinhas, né? Aí você pega essa luz ultravioleta, que a gente não vê, e ilumina a água tônica. De repente, a água tônica ela vai brilhar azul, como da cor desse copo aqui, mais ou menos. E você pensa, bom, mas o azul eu vejo, é uma luz que eu vejo, a luz ultravioleta não. Então, essa luz está incidindo na água com uma certa frequência e está saindo com uma frequência diferente. Né? Inclusive uma frequência menor, está mudando a frequência da luz. E esse é um outro problema, por exemplo, que a gente está vendo a física quântica funcionar assim, sem um experimento muito sofisticado, só com água tônica. E a proposta do Einstein daí foi, olha, lembrando da proposta do Planck, que a matéria troca energia com a luz de maneira discreta, o que o Einstein propôs foi ainda mais radical. A luz ela já vem empacotada. Ela já vem, é como se a cerveja já viesse na quantidade certa da torneira. Você não precisa de botar aquela quantidade contínua em garrafinhas e vender. Ela já vem em quantidades que cabem exatamente na garrafinha. E com essa proposta de que a luz ela é feita de pacotes e, portanto, se comportando como partículas, é que surgiu essa, assim, que corroborou ainda mais, né, essa ideia de que, olha, na natureza, quando a gente está falando de um mundo aí, né, onde as coisas são muito pequenas, a natureza se comporta de maneira diferente, porque, afinal de contas, a essa altura do campeonato, inclusive, já se tinha, se não estou enganado, até transmissão de rádio. Então, assim, ondas eletromagnéticas, ou seja, a luz, é uma coisa bastante bem entendida nesse aspecto. Olha, a luz é uma onda. E, de repente, eu estou explicando esse fenômeno que está mudando a frequência ali, assumindo que a luz, na verdade, é uma partícula, né? Então, afinal de contas, o que é? E aí, Walter, os experimentos que você está perguntando, né? Como é que a gente faz para ver? Bom, na verdade, é observação de muitas coisas, né? Assim, como essa, por exemplo, mas, assim, a gente tem muitos experimentos que acontecem em laboratório, em materiais, né? Porque às vezes a gente fala, por exemplo, um experimento famosíssimo, né? O experimento da dupla fenda, né? Que é exatamente o experimento que conecta essa visão que eu acabei de dar, que as coisas, olha, isso aqui é uma onda, mas também se comporta como partícula. Que é o experimento que a gente apresenta assim, né? Você tem duas fendas por onde o elétron poderia passar. E, em princípio, você acha, bom, o elétron, nossa mente clássica, vamos chamar assim, e baseado na nossa experiência, se tem duas fendas, o elétron vai passar ou por uma ou por outra, né? Só que se ele vai passar ou por uma ou por outra, isso não consegue explicar o que a gente vê de fato nesse experimento, que é, na verdade, que matematicamente você só consegue explicar o que está acontecendo depois que o elétron passa pelas fendas, não dizendo que ele passou por uma ou por outra, mas dizendo que ele, na verdade, tem um comportamento que é como se ele tivesse passado pelas duas.
Então, mas aí quando eu falo desse experimento, a gente imagina que a gente põe 2 fendas lá. Não, isso é feito em cristais, né? É super mais complexo. Por isso que eu sou físico teórico, é mais simples ser físico teórico, porque trabalhar em laboratório é um negócio muito complicado. Então, os caras pegam uns cristalzinhos, os cristais têm essa estrutura e eventualmente, essa estrutura cristalina, ela tem esse comportamento como se fosse uma fenda. Então, assim, os experimentos para que a gente observe fenômenos quânticos, eles estão em toda parte, Mas né? quer dizer que aquela imagem que a gente tem de uma Uhum. placa com 2 fendas, Uhum. aquilo lá não existe. Não, é feito num cristal. Aquilo ali é uma forma da gente interpretar aquilo. Em geral, essas coisas. E esse é um desafio, né? A comunicação da ciência não é uma coisa fácil, né? Porque realmente você ficar lá o dia todo no laboratório, você acaba se acostumando com, digamos assim, a dureza da vida, né? Até o momento em que o seu amigo te pergunta, mas afinal, o que você faz lá o dia todo? Aí você tem que explicar para ele. E aí você... No final ele continua sem entender a vida. Esse é o Em problema. geral. Continua sem entender o que você faz lá o dia inteiro. E aí você tem que criar essas imagens, né? De assim, olha, eu vou te explicar o que está acontecendo nesse cristal. Imagina que aqui tem 2 fendas, né? Igual a gente sempre brinca aqui na física, né? A gente imagina sempre que, imagina que isso aqui é uma esfera sem atrito, redondinha, bonitinha, porque é muito difícil. O mundo real é muito difícil, né? Mas é impressionante que, mesmo assim, a gente consegue explicar tão bem as coisas. Isso é uma coisa interessante de se falar, que a mecânica quântica, ela tem muitos mistérios e tudo mais, mas ela é muito bem testada mesmo. Em alguns aspectos, ela é possivelmente a teoria física, a teoria científica, talvez, mais bem testada e que funciona de fato, assim. Tem algumas medições, tem precisão, assim, comparável a como eu medi uma distância de Brasília a Vitória e errar essa distância por milímetros, sabe? De tão precisa que ela é. Mas ainda assim, o que é fascinante é que é uma precisão grande, porque tem uma matemática que a gente entende muito bem, mas é totalmente contraintuitiva, né? Então, Walter, tentando responder a sua pergunta, assim, que experimentos que a gente faz, né? Por exemplo, esse da água tônica, a gente está vendo a física quântica funcionar, mas... Então, trazer para cá e fazer aquilo seria interessante. Então, assim, e hoje em dia, na verdade, a física quântica está em todo lugar, né? Qualquer aparelho eletrônico que você use, na verdade, a eletrônica moderna, ela se desenvolveu graças à mecânica quântica, né? Graças à física quântica. Então, mas esses aspectos, né, assim, acho que foi legal a gente ter chegado nesse ponto mesmo, porque olha só, isso é uma coisa curiosa, né? A gente sabe como que as ondas se comportam, a gente sabe como as partículas se comportam. E de repente ali a gente está vendo que a luz, que é uma onda eletromagnética, né, tem frequência e tudo, para poder explicar esse fenômeno da mudança da cor ali, da frequência da luz, a gente está precisando de assumir que a luz é uma partícula. Mas aí, por exemplo, nesse experimento mesmo de dupla fenda, né? Então, afinal, você tem 2 fendas, você lança os elétrons aqui. Aí, o que aparece no outro lado, aqui no anteparo? O que você vai descobrir, se você lança um elétron, né? Em algum momento ele vai piscar lá. Vamos supor que aqui é o anteparo, né? O elétron passou por aqui, ele aparece aqui. E depois, tudo bem, apareceu ali, depois vai aparecer ali, depois vai aparecer ali. Cada vez que você faz o experimento, ele aparece, cada vez que você lança um elétron, ele vai aparecer em um lugar. Você, em princípio, não sabe de que fenda ele veio. O negócio é que você fizer isso muitas e muitas vezes, o que você começa a ver é um padrão. Você vê que os elétrons, eles batem mais nessa parte aqui, nessa faixa, do que nessa outra. Mais nessa outra do que naquela outra. Você começa a ver um padrão que é idêntico ao padrão que você conhece para onda. Ondas fazem isso, elas interferem, né? Você tem uma onda, às vezes, né, você pode ver isso em casa, no mar, em qualquer lugar, assim, você percebe algumas coisas assim da onda vindo e tem uma outra onda vindo aqui, de repente elas somem. É interferência, você percebe quando você põe música de um lado e de outro, às vezes tem regiões ali que você não escuta nada, tem regiões que está muito alto. Ora, mas isso é um padrão de onda. E o que o elétron está fazendo se o elétron é uma partícula? E outra, quando eu meço uma partícula, que eu vejo ele batendo ali, eu não vejo um treco espalhado. É fascinante, porque matematicamente a gente interpreta aquilo ali como onda, mas... Mas é possível que ele não seja, então, nem partícula, nem onda, e seja uma coisa ainda diferente? É uma questão, né? Olha só,
Você sabe que você estava falando sobre a coisa de integrar, né, os conhecimentos e tudo mais. Eu acho que a mecânica quântica, e eu acho que tudo na vida, né, passa por linguagem, né? Eu acho que a linguagem é o que permite que a gente não só se comunique, mas que permite que a gente construa ideias. E a linguagem, ela é limitada, né? Muitas vezes. Bom, quando a gente tenta falar uma outra língua, por exemplo, às vezes tem umas expressões que pra gente não faz muito sentido, né? Então a linguagem, ela produz essas limitações. E eu acho que talvez o conceito do que é onda e o que é partícula só funcione pra gente nesse mundo aqui que a gente vive, que a gente percebe. Quanticamente, talvez esse conceito precisa ser revisto, você está propondo uma outra coisa. Eu acho que você pode ter um pouco de intuição nesse... acho que faz algum sentido isso que você está falando, bastante, na verdade, mas como eu gosto de interpretar isso? De dizer o seguinte, olha, para a gente explicar o fenômeno, a gente está precisando assumir que o elétron, ele tem um comportamento de onda, mas não é que ele seja uma onda. É que o que a gente chama de estado do elétron, o estado quântico do elétron, é ele que se comporta como uma onda. O que é um estado? É o que caracteriza as propriedades daquele objeto. Então, as propriedades são caracterizadas por isso que a gente chama de estado, e esse estado, matematicamente, se comporta como uma onda. E com isso a gente consegue continuar entendendo o elétron como sendo uma partícula, mas cuja natureza é ondulatória. Ficou... Não sei se ajudou ou piorou. Tranquilo. Ana, fica à vontade, tá bom? Você pode perguntar alguma coisa, porque aí vocês podem interagir um pouquinho também. Eu tô até com medo, porque ela notou tanta coisa ali. Vou passar a forma, né? Não, eu sei que é mais para eu talvez pesquisar um pouquinho mais depois, mas o que eu queria saber é, geralmente quando a gente adquire algum conhecimento, né, às vezes ele fica por aí, via de curiosidade e tal, mas eu procuro trazer para minha vida, né, prática, então eu queria saber qual a aplicação prática da física quântica. Como é que eu vou explicar isso de uma forma pragmática para uma pessoa que não tem estudo, por exemplo, que não tem acesso à educação? Como que eu vou mostrar ali para ela que a física quântica existe, né? Apesar da gente não conseguir ter acesso a esse mundo invisível. Como é que eu vou explicar que o mundo invisível está ali, que a gente consegue movimentar ele, né? Qual a aplicação prática, fora dessa perspectiva científica? da física Ana, quântica? essa pergunta sua é muito boa, e inclusive isso é um grande... É um grande resultado, ou enfim, desse projeto, né, da Lumiar, que o Walter está coordenando, que é exatamente a importância de você levar a ciência para todo mundo, né? E é um desafio, assim, é interessante você estar colocando da física quântica, mas assim, é um desafio para todo mundo, inclusive para você da educação ambiental, porque, vem cá, a gente também não enxerga as bactérias, não enxerga as coisas, mas elas nos fazem mal, né, eventualmente, né? E às vezes, convencer as pessoas de que, olha, existem vírus, existem bactérias, também tem um pouco esse desafio. Mas eu tô achando muito interessante você perguntar isso, por quê? Porque, repara o seguinte, que hoje, quando você está na escola, né, a gente tem o currículo escolar e tem a disciplina de ciências lá, né? E essa disciplina de ciência, por exemplo, você vai ver lá sobre micro-organismos, né? Você vai ver também sobre termodinâmica, você vai ver sobre eletricidade. E hoje, em 2026, parece bem razoável que as pessoas passem por isso nesse período, nessa idade escolar, né? Porque faz parte da nossa vida. Só que a mecânica quântica, a física quântica, ela parece que é uma coisa muito além de qualquer coisa, né? E por isso parece ser muito complicada. Só que você repara que talvez se eu tivesse lá nos anos de 1900, que eu acho que a estrutura escolar era bem diferente, eu poderia falar a mesma coisa da termodinâmica, né? Eu ia dizer, gente, como é que eu vou explicar o que é calor, o que é... Né? E termodinâmica foi um negócio importantíssimo, por exemplo, para o desenvolvimento da Revolução Industrial, né? Porque você precisa... Máquinas a vapor, aquela coisa toda. Então, você repara que era um conhecimento super avançado, até porque a ideia de átomo era super abstrata, mas foi importantíssimo para o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento das sociedades, né? Da mesma maneira, a gente está com a mecânica quântica hoje, do meu ponto de vista. E aí, essa sua pergunta é super pertinente, porque a gente vai precisar mesmo de levar essas ideias da física quântica
naturalizar elas, assim como as ideias de micro-organismos, as ideias de eletricidade básica e tudo estão também difundidas no ensino médio, por exemplo, no ensino básico, né? Então, eu acho que o primeiro ponto nesse seu desafio, como ensinar essas coisas, consiste, na verdade, primeiro, nas pessoas começarem a reconhecer por que a gente tem o que a gente tem, né? Assim, se dá conta. Porque muitas vezes, né, a gente usa tecnologia sem elaborar um pouco sobre aquilo, né? Nossa, eu estou conseguindo aqui fazer uma transmissão, eu estou conseguindo tirar uma foto, mas afinal de contas, como é que eu estou conseguindo fazer isso tudo, né? Assim, de onde está vindo isso? E a partir do momento que eu acho que as pessoas começam a perceber que a tecnologia que a gente tem, ela é resultado da ciência básica, talvez esses processos fiquem mais naturalizados, sabe? É claro, a física quântica, ela trabalha já de início com uma matemática que não é, talvez, da mais simples. Mas você quer ver uma coisa curiosa? Matrizes, né? Hoje todo mundo, quando faz o ensino médio lá, aprende um pouco sobre matrizes, não sei o quê. Quando a física quântica estava sendo elaborada, matriz era um negócio super sofisticado, assim, não era todo mundo que sabia, você entende? Então, e essa matemática envolvendo matrizes, cálculo matricial, é fundamental para a mecânica quântica. Então, o que eu estou querendo dizer é que, assim, é possível, é bem possível. E o primeiro passo é naturalizar a discussão, sabe? O que é a luz, né? Vamos tentar entender melhor o que é a luz, o que eu faço. Por exemplo, esse exemplo mesmo da água tônica, né? É super simples. Você pode conversar com qualquer um sobre, olha, todo mundo está vendo que está acontecendo uma mudança aqui, né? E na frequência da luz. Por que será? O que é frequência? Você entende? Então, eu acho que a gente tem que começar a naturalizar um pouco mais os termos. A base de entendimento da realidade. Exato. A base do entendimento. Ela é fundamental. Perfeitamente. Quais são os conceitos que você precisa para descrever o mundo, né? Até porque computadores quânticos, essa tecnologia já vai começar a fazer parte do dia a dia das pessoas, né? Então, você sabe que essa é uma coisa, assim, certamente a física quântica ela já faz parte do dia a dia, né? Porque, bom, por exemplo, os materiais chamados semicondutores foram fundamentais para o desenvolvimento dos transistores, que são sistemas eletrônicos que estão por trás de todos os equipamentos que você utiliza hoje. Então, assim, toda essa eletrônica moderna, ela teve como base a física quântica. E aí, foi excelente você ter tocado nesse ponto, porque tem uma ideia que é assim, que eu acho relevante falar dela. Tudo que a gente tem de eletrônica, digamos, é baseado, vou colocar bem assim, a grosso modo, é baseado na luz e no elétron, né? O elétron, você gera correntes elétricas, essas correntes elétricas, elas produzem trabalho pra gente, no sentido que assim, olha, você passa a corrente daqui a aqui, você consegue girar um motor, você consegue fazer alguma coisa, então é coisa pra gente. A luz, a mesma coisa, a gente consegue manipular ela. Então, até hoje, a gente conseguiu manipular certos aspectos do elétron e da luz, e certos aspectos clássicos e quânticos, e desenvolver toda a tecnologia. Porém, o próprio elétron e a luz, eles têm outros aspectos. É o que a gente estava falando aqui, a luz ela é onda, né? Então a gente faz, né, transmissões e não sei o que, tudo. Só que a luz também é partícula. Aí a pergunta é, a partir de que momento que eu vou conseguir manipular o aspecto da luz que é partícula, ou seja, a luz como partícula? E agora a gente está entrando nesse segundo momento, que é o que se chama da segunda revolução quântica. E a partir do momento que a gente consegue manipular esses objetos, esses aspectos quânticos da matéria e da luz, a gente consegue desenvolver tecnologia. Então, Walter, de fato, por exemplo, o computador quântico, né? Quer dizer que é uma outra forma de fazer cálculos, que não se limita mais ao 0 e ao 1. Também tem o 0 e 1 lá, mas ele pode ter um monte de coisa para além disso, né? Tem muito mais possibilidades. É uma outra maneira de pensar em como fazer cálculos mesmo. Quando que isso vai ser uma realidade, a gente não sabe. Se isso vai ser... assim, eu imagino que se você quiser fazer um texto, gravar um podcast, tudo, você não vai usar um computador quântico. Uhum. Porque ele serve, em princípio,
para outros aspectos da nossa vida, né? Para outras situações, por exemplo, onde eu preciso realmente de entender sistemas que são quânticos, Uhum. né? Porque é muito difícil a gente entender sistemas quânticos com sistemas clássicos, que a gente chama. Mas ele vai ser fundamental, esses aspectos quânticos da natureza vão ser fundamentais para o desenvolvimento de tudo, inclusive de computadores. Por exemplo, para a transmissão de informações com mais segurança, porque a mecânica quântica ela é cheia de coisas ali que você destrói informação, cria de outro lado, e aí você permite ter mais segurança. Você tem a parte de sensores, né, de você conseguir fazer sensores com cada vez mais precisão. Certamente isso aí vai já, em alguns aspectos, já fazem, estão entrando na nossa vida, né? Mas ainda naturalmente estão num estágio inicial. E é por isso que a gente não pode perder essa oportunidade, né? Como a gente está tendo aqui, de falar sobre isso, porque a gente não pode ter uma revolução acontecendo na nossa E as porta pessoas nem perceberem. e as pessoas nem perceberem. Sim. Exatamente. Então eu acho que isso que você traz, e aí é meio óbvio porque você traz isso, porque no seu trabalho como educador ambiental você está sempre preocupado em educar as pessoas. Então faz todo sentido. Até falei com A gente ela. precisa. A gente pensa em brinquedos, né? Fazer brinquedos que de alguma maneira ensinem as pessoas a Fundamental. pensarem dentro da lógica da física Fundamental. quântica, né? Até porque, para pensar, gente, por exemplo, se você visualiza uma sociedade onde as pessoas possam, inclusive, participar desse processo, no sentido de trabalhar com essas estruturas, com essas coisas, vem cá, se você pensa em curtíssimo prazo, 10 anos, ora, daqui 10 anos, quem vai estar, né, lá com seus 20 e poucos anos é a criança de hoje, né? Então é essa criança que tem que ter contato desde então, porque é nesse momento, inclusive, onde as sinapses estão a mil, né? As conexões lá novas estão sendo feitas no cérebro. Isso pode abrir perspectivas, né? Eu tive uma experiência, aí puxar a sardinha para o nosso lado da biologia, né? De levar uma lanterna UV para dentro da mata à noite. Vocês não têm noção do que acontece. Eu levei um grupo, né, para fazer uma trilha à noite, para ter essa experiência na reserva Águia Branca. Um grupo de pessoas que estão acostumados a fazer trilha, eles são condutores de trilha. E eu levei, porque eu já tinha ouvido falar, mas nunca tive a experiência. Quando eu acendi aquela lanterna, tinha uma árvore cheia de fungos e líquens, aquilo acendeu de uma maneira que a gente ficou todo mundo criança ao redor de uma árvore de Natal, sabe assim? Foi muita emoção mesmo. Então basta levar uma lanterna de UV pro meio da mata e você vai ver como é que a natureza já é quântica, né? Pois é. Como é que ela já absorve luz, reflete luz, e já existe ali porque se você reflete aquilo de alguma maneira, existe Lógico, uma correlação lógico. e talvez até uma função biológica, que seja atrair um inseto, enfim. Mas a natureza à noite, sob uma luz ultravioleta, eu recomendo para qualquer um, porque é uma experiência fantástica. Isso é fantástico. A ciência, seja ela qual for, inclusive desde ciências, desde o estudo do direito, que tudo é ciência, né? Se você parar para pensar, Sim. a linguística e essas ciências, né? Ciências biológicas, tudo é fascinante, de alguma maneira, né? E eu acho que esse trabalho, né, de divulgação e de popularização de ciência, ele consiste especialmente em você pegar esse fascínio e transformar em curiosidade e daí transformar em inquietação, né? E a ciência, ela tem esse papel também de tensionar, né? Você tensiona aquilo que você imagina, assim, você fala, nossa, eu não imaginava que isso fosse assim, mas será mesmo? Então, acho que a ciência ela tem que ter esse papel, né? De tensionar as suas próprias crenças, Convicções. né? Convicções, isso. E você, Amanda? Ah, não sei. Eu achei interessante. Eu acho também que você falou que estuda sustentabilidade. E da minha cabeça, se quanto menorzinho as coisas que a gente for estudando, talvez a gente consiga gastar menos energia para fazer as coisas que a gente faz com muita energia. Uhum. Não faz sentido? Porque se a gente consegue entender bem pequenininho, pra gente conseguir fazer uma coisa do bem pequenininho, talvez seja menos energia. No sentido de você. Como é que é? É uma palavra que tá me fugindo agora. Mas de você melhorar a eficiência de alguma forma dos processos, claro, eu acho que o papel é esse que é o ponto, né? A ciência básica, ela precisa estar muito bem consolidada para que você consiga dar esse passo, né? De transformar aquilo em coisas boas para nós, né? Porque a ciência ela tem uma função social importantíssima, né? É a partir da ciência que a gente consegue melhorar a vida, de maneira geral, né?
Eu tenho mais duas questões que eu não queria terminar o podcast sem tocar nisso. A primeira é sobre a questão da consciência, porque foi muito divulgado, não sei de forma correta, que a nossa mente, a nossa consciência é capaz de alterar de alguma maneira a realidade quântica, até para essa questão do experimento, do observador, né? Então as pessoas começaram a acreditar que se eu mentalizar ou se eu de alguma maneira criar uma imagem mental, eu vou interferir na realidade física do mundo quântico. O que realmente existe nessa relação entre a consciência humana e essa interferência na realidade quântica? Tá. Eu vou começar falando sobre uma coisa muito concreta em mecânica quântica, que é o princípio de incerteza, por exemplo. E aí eu vou dar aqui uma proposição desse princípio, que na verdade nem é mais o que a gente usa, mas ela reflete bem, assim, algumas ideias. Quando você está falando da natureza nessa escala, como é que a gente enxerga a natureza? E pode ser, inclusive, literalmente enxergar, ou como é que a gente coexiste ali com a natureza? Como é que a gente interage com a natureza? Veja, se eu estou vendo essas coisas, é porque luz está vindo de algum lugar, está batendo nessas coisas e está refletindo, e meus olhos e meu cérebro têm a capacidade de organizar essa informação. A gente percebe o mundo a partir desses processos, vamos chamar de processos assim, de colisão, né? Uma coisa bate aqui e volta no meu olho, né? E, por exemplo, a gente está se ouvindo aqui, mas a gente está distante. O que está fazendo a gente se comunicar? A gente se comunica porque tem informação, né? No caso, minha voz aqui está andando aqui por esse fluido, está chacoalhando esse fluido, isso chega no ouvido, vibra lá e você interpreta aquilo, né? Então, toda a nossa interação ela é baseada nesse contato, digamos. E quando você pensa que você vai olhar um elétron, você vai estudar um elétron, o que você pensa é o seguinte: eu vou jogar alguma coisa naquele elétron, e aí, como eu conheço as propriedades dessa coisa que eu joguei, eu vou saber dizer, depois que ele bater no elétron, dependendo para onde ele for, por exemplo, eu vou saber calcular as propriedades do elétron. Você vai fazer uma coisa, sabe? Um processo assim de você descobrir uma coisa sem ver necessariamente aquela coisa, vendo indiretamente, né? Por esse processo de uma coisa que eu conheço bate lá, volta, dependendo do ângulo que voltar, dependendo da energia que tiver, eu consigo calcular, por exemplo, as dimensões daquela outra partícula. Só que quando você pensa que você vai fazer uma coisa nesse nível, né? Se você jogar um fóton para enxergar o elétron, o fóton vai interagir com o elétron e você vai enxergar o fóton, mas como já aconteceu a interação, o elétron nem está mais do jeito que você acha que você viu. Você entende? Porque o fóton interage ali com o elétron, modifica aquilo. Então, tem uma espécie de incerteza embutida nas coisas. E a física quântica, ela tem naturalmente uma incerteza, que você não é porque a gente não consegue fazer tão bem assim. Essa incerteza, quando a gente fala, isso aqui é meio incerto, você pensa assim, bom, então basta eu melhorar. Não, mas na natureza, nesse nível, não adianta. Isso é intrínseco da natureza. Tem coisas que você não consegue ter informação sobre ela. É como se a natureza te proibisse de acessar certas informações de algumas formas, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que a gente acaba entendendo que, de fato, nem tudo que a gente vê é exatamente do jeito que é, né? E isso é natural. Por exemplo, essa história mesmo da onda e da partícula, né? Eu medi lá, bom, o elétron se comportou como uma partícula, mas eu estou descrevendo ele como se fosse uma onda, né? Então, assim, eu diria que a relação da mecânica quântica com a consciência, ela é uma relação, na verdade, um pouco de reflexão, no sentido assim, reflexão no sentido de que a gente passa a perceber, como você estava falando antes, né? Que quando você olha para a natureza num outro mundo da natureza, que é esse mundo pequeno, você começa a perceber que não é a sua intuição, ela não vale tanto, assim, a sua presença ali pode interferir, né? A sua medida
a sua medida de fato interfere com o sistema. Isso é novidade na mecânica quântica, inclusive. Porque, por exemplo, se tem um objeto, digamos que eu jogo uma bola. Essa bola, mesmo que eu não esteja olhando para ela, se eu souber exatamente como eu joguei, eu vou saber descrever exatamente o que ela vai fazer. Na mecânica quântica, não. Você não descreve as coisas sem olhar para elas. Só que quando você olha para elas, você também destrói o que elas são. Você entende? O processo de medida, isso é uma grande questão na mecânica quântica. Porque, assim, a gente tem, na verdade, que engolir muito sapo para estudar mecânica quântica, porque você percebe que, assim, não há o que fazer mesmo. O fato de você medir, olha, isso aqui está com esse valor aqui, a energia é tanto. Bom, mas antes de você medir não era assim, era outra coisa. Então, assim, a sua medida interfere nas coisas, né? Agora, essa relação, assim, às vezes a gente usa alguns termos que acabam levando a gente a ou entender menos ou entender mais sobre a coisa. Falar de consciência precisaria primeiro de definir bem o que se fala de o que é consciência. Assim, se consciência estivesse se referindo a eu saber ou não o que aquela coisa o que eu posso dizer assim, olha, quando eu meço, ela é isso. O que ela era antes disso, eu talvez não saiba dizer. Ou ela era, né, ela era em geral, né, a gente descobre que esses objetos quânticos, eles são o tempo inteiro superposições de várias possibilidades. Eles são somas de possibilidades. E quando você mede, quando você olha para aquele objeto, ele é alguma coisa lá, ele te dá uma resposta. É isso. Mas assim, eu acho que a mecânica quântica, ela traz essas situações que elas são, para um cientista e tudo, elas são até um pouco constrangedoras e, na verdade, elas nos fazem mais humildes, porque, em algum sentido, assim, você se depara... E, gente, eu não estou falando nem de experimento. É lógico, o experimento, como eu falei, é o juízo das coisas. Mas mesmo quando você tem uma teoria formulada matematicamente bem feita, e você se depara com essas questões, você fica assim, mas vem cá, e aí, o que eu faço, né? Assim, você tem que abrir mão de uma coisa, da sua... certeza, né? Você tem que abrir mão da sua certeza e assumir que, olha, a natureza, ela é do jeito dela e a gente só está aqui para contemplar. Sim. Eu tenho uma última questão aqui, que essa é bem pessoal. E aí, desculpa porque é uma coisa meio leiga, mas a gente vai estudando tantas coisas e tentando juntar algumas peças, Claro. né? Uma das coisas que me deixou muito fascinado no estudo da cosmologia são a hipótese dos multiversos, né? Dos universos paralelos. Se o universo é uma coisa assim inimaginavelmente grande, você imaginar que existem outros universos ainda além desse, é uma coisa inacreditável, assim. E como você falou, né, o elétron, ele salta de nível, você não vê ele saltando de nível, ele desaparece aqui e aparece lá. E eu fico pensando assim, seria a física quântica uma membrana que tocaria, né, possíveis universos paralelos? Na verdade, esse elétron saiu do nosso, foi para um outro e retornou. Quer dizer, a mecânica quântica pode estar nessa fronteira realmente entre universos que se tocam ou realidades que se tocam, porque talvez ela seja uma realidade diferente, exatamente por talvez não pertencer 100% a esse nosso universo com leis tão definidas e que funciona de uma maneira previsível até a gente descobrir que existe talvez essa fronteira. Pois é, você sabe que uma pessoa que ficava muito incomodada com os resultados, digamos, da mecânica quântica, não digo os resultados, né, mas assim, essa novidade que era a época, né, era o Einstein, né, e ele se incomodava muito com algumas questões envolvidas na mecânica quântica, né, porque realmente ela foge a várias prerrogativas que nós temos sobre a natureza. Essa questão que você está trazendo, na verdade, coloca um ponto que é muito moderno até nessa discussão de mecânica quântica, que são as interpretações da mecânica quântica. Olha só, mais ou menos, quando a mecânica quântica começou a ser desenvolvida pelo Heisenberg, inclusive esse trabalho, o trabalho dele, que, né, foi importante para o surgimento, digamos, da mecânica quântica, é um trabalho muito complicado de entender, até porque o que o Heisenberg fez foi tomar uma decisão. Eu vou abrir mão do que eu acho sobre a natureza
e vou simplesmente dar um jeito de construir uma estrutura matemática que consiga me explicar o que eu estou vendo. E aí surgem essas possibilidades assim, de comportamentos que para a gente é super esquisito, né? Nossa, o elétron desaparece aqui, como a gente interpreta, né, essas probabilidades. Bom, e aí inclusive veio o que se chama da escola de Copenhague, né, da mecânica quântica, que entendeu o seguinte, olha, tudo isso que a gente está vendo é resultado de probabilidades. A natureza funciona com probabilidades, e não são probabilidades igual essa de jogar na loto ou descobrir se o Brasil vai ou não ganhar o Hexa. É uma probabilidade que ela é construída matematicamente de um jeito bastante distinto, onde as coisas elas são, ao mesmo tempo, várias possibilidades, né? E aí tem uma interpretação da mecânica quântica que chama interpretação de muitos mundos, que vai mais ou menos nessa direção que você está colocando, aonde um resultado ele pode acontecer, na verdade, quando você tem uma certa situação, você vai fazer uma medida, você pode ter diferentes resultados, mas cada um daqueles resultados acontece num mundo paralelo, digamos assim. E, bom, essas interpretações, elas dão resultados concretos, assim, você consegue fazer cálculos e explicar o que você está vendo usando essas interpretações diferentes, Walter. Você está colocando uma ideia bastante específica que valeria a pena investigar essa situação específica. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que ela não é, apesar de parecer uma viagem, como você falou, né, sua, a mecânica quântica ela permite essas viagens no seguinte sentido. Quando se trata da interpretação, porque afinal de contas ela é muito bem fundamentada matematicamente. E como eu estou te falando, o fim, quem vai julgar se está certo ou errado é o experimento. Se você tiver uma interpretação que te permita obter o resultado que você está vendo, tá tranquilo. E assim, eu acho que essa sua fala ela é interessante porque ela coloca uma pergunta importante. Afinal de contas, qual que é o papel da natureza? É a gente conseguir explicar o que a gente está vendo de forma cada vez mais precisa. E aí entra isso que você estava colocando, né? Se a gente conseguir entender cada vez melhor, a gente pode deixar as coisas mais eficientes até e tudo. Então, isso tem uma conexão direta com as aplicações. Ou será que o papel da natureza é a gente realmente explicar a realidade? Ou seja, será que a gente tem condições de definir o que é real e o que não é real? Vai depender da capacidade do cérebro de alcançar essa realidade do que a gente vê, né? Mas eu acho que a ciência entra aí, né? A gente vai ampliando essa capacidade. Microscópio, telescópio, matemática. E é por isso que essa proposta de você, desde cedo, trazer as questões de ciência de maneira geral, mas em particular, por exemplo, de física quântica para as crianças, acho que permite essa abrangência, né? E esses projetos de popularização de ciência e divulgação, eles dão força para isso, né? Beleza. Pessoal, essa hora passa muito, muito rápido. E aí a gente tem que caminhar agora para o encerramento. E aí, assim, antes dos agradecimentos, eu queria que vocês ficassem à vontade para fazer um fechamento de ideias junto com o Gabriel. E, enfim, fica à vontade mesmo para perguntar o que ainda quiser ou para falar o que sentiram. Quer começar? Com licença, então. Eu tô vendo que a gente vai conversando, né, falando sobre a natureza, muito a física, né, e a natureza muito voltadas ao desenvolvimento de tecnologias. Eu fui percebendo que o rumo da conversa foi esse. E é importante também a gente ver que a natureza não está aqui para explicar nada, nem para servir a gente de alguma maneira, para facilitar a nossa vida, né? Mas a gente também, como função dessa natureza, o que a gente está fazendo aqui para essa natureza, né? Então, é importante a gente lembrar disso também e trazer esse novo conhecimento de física quântica, não muito tanto assim, né, para o externo, mas também para o interno, que pega aquela parte da consciência, né? O que é a física quântica, a consciência, como que a gente consegue aplicar aquilo, como é que a gente pode trazer a física quântica para o nosso desenvolvimento pessoal também. Parar de pensar muito no externo, o que o externo traz para a gente, o que a gente pode fazer de tecnologia para facilitar, para resolver, mas o que a gente precisa resolver dentro da gente também
e utilizar as tecnologias de forma consciente. Porque a gente vê muito a ciência progredindo, desenvolvimento de tecnologias, mas para que essas tecnologias estão sendo usadas? Né? Então, antes da gente pensar no fora, para a gente, né, no que a gente pode consumir, o que esse conhecimento de física quântica, de sinapses do nosso corpo, a frequência que o nosso corpo emite, que a nossa consciência está emitindo, como que a física quântica pode ser usada para o desenvolvimento pessoal e trazer esse nosso desenvolvimento para a gente também, além de explorar, a gente também contribuir de alguma maneira benéfica para a natureza. Então, você sabe que eu acho que esse ponto é muito importante, né? Porque, olha, a gente tá falando de física quântica, mas isso que eu vou falar, eu acho que vale para tudo, né? Assim, mas como a física quântica ela tem esse aspecto assim de mostrar as nossas limitações, né? Do próprio entendimento, né? Da gente achar que não, pera lá. E você sabe que em algum momento da história, várias pessoas, isso aconteceu em várias ocasiões, disseram assim: olha, a física está basicamente resolvida. Basta agora a gente melhorar aqui e aplicar isso. E aí vem alguma coisa e mostra que a gente não entende nada, na verdade. Então, acho que, acima de tudo, a física quântica, ela, né, nessa proposta, né, de que a gente pode aprender sobre nós mesmos com a física quântica. Eu acho que ela tem muito disso, da gente perceber que, primeiro, a gente efetivamente não sabe tudo que a gente acha que sabe, né? E a ideia que a gente tem de realidade talvez seja muito precária, né? Ou seja, a gente se dá a possibilidade de questionar o que a gente acha que é real ou não, né? Porque entendendo, a partir dos experimentos de física quântica, que eventualmente as coisas acontecem mesmo que a gente não consiga explicá-las. Ou seja, não explicá-las no sentido de, mesmo que a gente não consiga entender por que elas estão funcionando com a nossa forma de interpretar o mundo, sabe? Eu acho que isso é uma grande lição. E a gente pode explorar isso para vários outros aspectos, até para as relações sociais nossas, né? Da gente perceber que, não, pera lá, eu não sei como aquela pessoa está interpretando esse fenômeno aqui que ela está vendo, né? Numa discussão, numa qualquer coisa. Então, talvez a minha interpretação sobre o que eu estou vendo também não seja o que ela acha que eu... Você entende? Então, essas coisas, eu acho que nesse sentido, a física quântica mostra pra gente, assim, certas ideias que a gente pode, de fato, trazer para as nossas relações mesmo e para a nossa posição aqui como seres humanos. Você imagina que, veja, a gente acha, né, que a gente está aqui fazendo grandes coisas, etc., mas é isso. Lá comparativamente, essa coisa que eu falei no começo, né? Se você imagina o átomo de hidrogênio, um próton e um elétron, o próton sendo da Terra, o elétron estaria lá perto de Júpiter. Olha o espaço que você tem vazio na matéria e tudo mais. E assim, para pensar que agora extrapola isso agora para nós aqui, o resto do universo, é como se nós, em algum sentido, em termos de escala, você pudesse imaginar que nós estamos ali naquele átomo, no prótonzinho do átomo, e tem todo um universo aí gigantesco. Então, assim, isso mostra pra gente como que a gente para a natureza, a gente tem uma certa insignificância, né? Porque a gente tá aí, mas e aí, né? Mas é curioso que, apesar da nossa insignificância, a gente consegue efetivamente destruir muita coisa também, né? Então, realmente, essa reflexão é importante. E por isso que talvez, exatamente, a necessidade de levar isso para as pessoas, né? Às vezes uma ideiazinha que parece tão, assim, inocente, né? Vamos imaginar, né? O átomo e tudo, olha o espaço vazio, não sei o quê. Pode provocar essas reflexões. Vem cá, por que eu tô... Né? Qual que é o meu papel aqui no mundo, então, né? Assim, como é que eu posso interagir melhor com o mundo para que a gente mantenha a nossa insignificância intacta, mas funcionando bem? Em maior harmonia, né? Exatamente. Mas é uma questão de perspectiva também, né? Essa parte de ser insignificante ou não. Porque, por exemplo, ela tocou na raiz do problema. Aquilo que tá lá tão pequenininho
não é o insignificante, né? Não é tão pequeno assim. Porque é perfeito, esse claro. pequeno que vai trazer toda a diferença. Aquilo que a gente Uhum, acha que é insignificante, às vezes é o ponto de partida, uhum, na verdade, perfeito. né? É isso mesmo. Então é importante a gente trazer para isso também, né? Para as nossas consciências, né? Para as nossas Muito atitudes, legal também isso. lembrar Uhum. que a gente não é tão insignificante assim. A gente pode ser numa escala maior, Sim. mas em escala menor, às vezes a gente é a chave para resolver alguma coisa. Perfeitamente. Amanda? Agora, só uma coisa que veio na minha cabeça. Será Hum. que todo espaço vazio é igual? Ou que existem espaços Será vazios? que ele é vazio de verdade também, né? Isso são perguntas interessantes, né? Você vê que isso aí você está falando sobre a estrutura do próprio espaço, né? Que o Einstein já mostrou que, inclusive, ela se funde com o que a gente interpreta como tempo. E aí, Walter, inclusive, né, acho que é importante finalizar com uma observação, que assim, a física quântica é cheia de problemas abertos, né? E um dos grandes problemas da física quântica é exatamente como é que ela é porque a gente acha que tudo na natureza tem que ser quântico, inclusive. Nós somos resultado de processos que ocorrem, a importância do insignificante, né? Nós somos, o mundo macroscópico é resultado do que ocorre no mundo microscópico. Mas a gente ainda não consegue entender como é essa ponte, como que você sai do microscópio e vai para o macroscópio. Como é que as coisas que estão acontecendo ali resultam no que a gente está percebendo aqui. Isso é um problema em aberto, assim como vários outros. E o problema de você, por exemplo, a gravidade é uma força fundamental da natureza que descreve para nós, na verdade, ela é descrita pela estrutura do espaço e do tempo. Como a gente acha que tudo tem que ser quântico, a gente quer, de alguma maneira, construir uma teoria da gravidade que seja quântica. Ou seja, que incorpore os fundamentos da mecânica quântica nela. E isso seria construir uma teoria da estrutura do espaço e do tempo que estejam com os princípios da mecânica quântica embutidos. E isso é um problemaço que a gente não sabe fazer. Então, por exemplo, qual que é se todo o espaço é igual e tudo, bom, é um problema, né? E aí você tem que conseguir falar de espaços né, em nível quântico. Entre o próton e o átomo, Você tem que falar de todos os e entre espaços. a Terra e o Sol, né? Exato, e em todas as escalas, né? Então, tem algumas teorias quânticas da gravidade que se propõem a entender a natureza quântica do espaço e do tempo, né? E aí talvez lá tenha essas respostas. Beleza. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês, assim, num sábado de manhã, né? Ana Clara, Amanda, Gabriel, a gente poder trocar essas ideias aqui e, com certeza, levar isso para pessoas que vão estar ouvindo, refletindo também, né? Acho que essa é a essência da divulgação científica. O que a gente fala aqui, a gente não tem noção, como professor, eu sei disso, do quanto isso reverbera em outras mentes que estão pensando em coisas também, e isso pode ser aquela pecinha que faltava para a pessoa ter uma compreensão um pouco maior da realidade. Então, muito obrigado a vocês por essa disposição de estarem aqui hoje e contribuir para um momento tão gostoso assim, né? Então é isso. O nosso próximo encontro aqui vai ser com a Etel Maciel. Nós falaremos sobre pandemias e pandemônios, numa escala ainda microscópica, mas um pouco maior do que a quântica, né? O quanto vírus e bactérias interferiram na história humana e como ainda interferem. Então, nosso próximo podcast vai ser com a Etel. Convido a todos para estarem aqui, tá? Nosso Noites Quânticas, então, um projeto que pretende levar a ciência para as pessoas de mentes curiosas. Um projeto da Lumiar Ambiental. Muito obrigado a todos.